Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e dessa vez com um vídeo que talvez seja meio hipócrita da minha parte, porque eu vou estar explorando uma coisa que tem sido uma crítica recorrente em muitos dos meus vídeos, que é a nostalgia. Mas assim, em minha defesa vai ser uma nostalgia explorada de um jeito que vai ser positivo. Isso aí eu garanto para vocês, que vai ser algo positivo e que vai ter alguma proposição, não vai ficar só naquela coisa de dizer que o passado era melhor, que tudo era mais legal e perfeito, etc. Não vai ser essa a proposta, eu já adianto para vocês. Mas vai ser uma ideia de revisitar antigos espaços, né, antigos sites. A gente vê como a comunidade de Yu-Gi-Oh! Se organizava, como eram as fontes de informação e tudo mais, e tentar suscitar alguma coisa no sentido de estimular que as pessoas de repente se organizem, voltem a se organizar para tentar impulsionar a criação de conteúdo, né, de recursos e fontes para a comunidade de forma geral. Mas bom, antes da gente seguir visitando esse túnel do tempo, eu gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo e se inscrevesse no canal e também considerasse doar via Pix pelo QR Code aí no canto inferior esquerdo da sua tela ou pelo link da descrição do PicPay. O seu apoio é fundamental para manter a existência do canal. E se você preferir, você também pode apoiar o canal comprando cards por um valor justo e acessível pelo link aí na lojinha da OLX, que aí você vai estar adquirindo cards para sua coleção ao mesmo tempo que você ajuda aqui a manter o nosso canal. Bom, o primeiro de todos que a gente pode visitar, eu acho que assim, para muitos já pode ser algo óbvio, que é o site Yu-Gi-Oh! Nexus, né? Yu-Gi-Oh! Nexus que tem um grupo no Facebook, que é, acho que talvez o grupo mais ativo em relação à comunidade brasileira de Yu-Gi-Oh! Atualmente. Não sei se o site ainda possui vínculo direto com o grupo, eu creio que sim. E talvez também seja o site que tenha se mantido ativo por mais tempo. Tanto que a gente pode ver aqui que a última publicação deles foi no dia 25 de janeiro, então tem menos de 2 meses, considerando a data de hoje, dia 5 de março de 2025. E aí eles se mantêm ativos e é um site assim também que foi responsável por me trazer diversas informações, junto com outro site que eu tomei conhecimento na época. Eu não lembro se Yu-Gi-Oh! Nexus começou em 2012 ou 2013. Eu comecei no card game em 2008, eu tô muito velho, eu sei. Eu comecei assim de aprender as regras, sentar bonitinho e tal, em 2008. Mas de começar a visitar, pesquisar, né, porque eu não tinha computador na época e tudo, isso foi começar a acontecer acho que lá para meados de 2013 ou 2012. 2012 eu terminei o ensino médio, então se o site acho que começou a existir em 2013, então foi logo depois que eu terminei o ensino médio. Mas assim, pode ser 2012 ou 2013. Aqui tem um post de 2013, né? E aí foi um dos sites que eu mais visitei. Teve um outro que eu não quero falar porque senão vai dar spoiler. E o que eu achava legal desse site, é claro que o layout dele não era assim, era diferente, mas ele sempre foi com essa proposta um pouco mais simples, né, da interface. Mas aqui, ó, ele tem vários campos de notícias, aí tem os artigos, né, sobre censuras, curiosidades, que eram um dos campos que eu mais gostava de olhar. O das cartas, aí tinha a carta da semana, carta aleatória. O dos episódios também, que era o campo que eu mais visitava. Hoje, assim, eu vou até abrir aqui só por desencargo, porque eu tenho certeza que eles derrubaram, né, a empresa detentora dos direitos de Yu-Gi-Oh! Porque a gente sabe, né, que com o advento do serviço de streaming e tudo mais, manter a preservação de animes e dos episódios tem sido cada vez mais difícil. E aqui não é exceção, ó. Eu nem vou abrir o link aqui porque já está avisando, ó, os nossos episódios online foram retirados do ar. Então a gente vê aqui, né, que eles faziam um trabalho muito interessante de preservação, porque eu não sei se tem todos os Yu-Gi-Oh! Disponíveis em serviços de streaming como a Crunchyroll, por exemplo. Eu sei que lá tem o Vrains e tudo, só não sei se está completo, se tem todos os Yu-Gi-Oh! Se estão todos legendados. E aqui era uma das poucas opções em que você, além de ter dublado, tinha legendado e tinha a versão sem censura, tinha a versão sem cortes também. Isso era muito interessante. Tinha aqui vídeos, né, que eu acho que eles tinham um canal, mas eu sinceramente não acompanhava. Eu não sei porque na época assim sempre preferi acompanhar muito mais texto do que vídeo.
tem aqui o campo de contato, redes sociais deles, né? E o site continua ativo, firme e forte. E aí fica aí o recado para eles de retomarem, pô, o site. Eu acho muito interessante retomarem, porque falta uma fonte assim em português brasileiro para se propor a trazer as informações, porque muitas vezes a gente depende de páginas no Facebook e eu honestamente acho isso muito arcaico, cara. A gente tem que ficar acompanhando post de Facebook que, assim, tirando para a comunidade Yu-Gi-Oh, que curiosamente se articula muito mais lá, né? Porque eu acho que é uma das poucas redes sociais que ainda preserva um pouco dessa coisa de uma rede social orgânica, de fato, de ser social, de poder organizar grupo, interagir e tudo mais, que o Facebook, para mim, ele não cumpre bem esse papel. Eu acho que o pessoal podia modernizar um pouco essa forma de se atualizar. É claro que o Facebook e demais páginas podem compartilhar isso, né? Isso não é o problema. O problema é quando você só tem e só depende dessas páginas, porque eles pegam normalmente desse site aqui, galera. Eles pegam desse site aqui e aí eles se baseiam nisso aqui, né? Fazem a tradução e jogam lá na página. E aí ficar dependendo sempre disso aqui é complicado. Aí é bom a gente ter uma fonte brasileira. E mesmo que a fonte brasileira pegue daqui, mas também produza artigos autênticos, um conteúdo autêntico também, que não dependa só daqui, né? Como muitas páginas do Facebook são hoje em dia. Então a gente tem aqui o Yu-Gi-Oh! Nexus e parabéns para os caras, porque se manter ativo por tanto tempo é um desafio muito grande, principalmente se não houver uma remuneração e tudo mais, a gente sabe que é muito difícil. Bom, o outro site que eu estava falando, que talvez foi o que eu mais visitei, foi esse aqui, o Hora do Duelo, que pelo visto, né, tá aqui, que a última publicação deles foi no dia 7 de setembro de 2012, com eles dizendo que mudaram o endereço do site. Será que eles continuam ativos? Vamos ver. Aqui, ó. Parece que eles continuam ativos. Ou não, né? Vamos ver. Parece que não. Eles publicaram pela última vez há 10 anos. Como eu conheço mais esse layout antigo, eu vou começar comentando sobre ele aqui. Eu lembro que tinha essa seção aqui, ó, essas duas seções. Eu achava sensacional esses dois quadros aqui, ó, mais que, né, de jogada é essa e o de carta é essa. E eu adorava, principalmente esse quadro aqui, que é o Coco Play. Por quê? Porque eu adorava? Por causa que eles traziam sempre alguma coisa de algum deck, algum tipo de combo específico que era muito improvável, era muito estranho, era muito engraçado. Fosse ele extremamente funcional ou não, e eles traziam isso, porque a ideia daquela época era tipo assim, eles tinham muito aquela pegada do negócio de você jogar enquanto você tá no banheiro com o PSP, jogar um Tag Force. Aí por isso que eles deram o nome de Coco Play, porque aí as ideias mais insanas vinham no meio lá da sentada no trono ali, entendeu? E aí tinha um monte de coisa legal e eles compartilhavam uma decklist, às vezes, né, que nem no caso aqui a gente viu aqui em cima, às vezes era de um top 16, eles pegavam, ou às vezes era uma lista autoral e eles compartilhavam. Alguma eles compartilhavam também de outros sites também, que era o Pojo, né, que era um fórum. Não lembro se ele era exclusivamente de Yu-Gi-Oh! E assim, você vê que tem um capricho. Né? O site, esse aqui especificamente, esse domínio, parou em 2012, mas você vê que tem um esmero muito grande colocado. Assim, os caras manjavam do que estava fazendo em relação à parte visual e tudo. E eu arrisco dizer que entre 2011, 2014, 2015 foi assim o tempo áureo da criação de blogspot, de site, assim, eu acho que foi o período que a comunidade, na minha visão, pelo menos, foi mais unida. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que uma das minhas proposições tem a ver com esse aspecto, né? Então a gente tem esses quadros, né? Teve esse aqui do Coco Play, teve esse do Mais Que, negócio de jogada é essa. Aí tinha aqui também, ó, os caras já estavam falando, ó, do Max C, que era uma carta absurda, sempre foi, né? Nunca deixou de ser. Aí, ó, a gente vê que a gente tá em tempos antigos quando vê o uso desses memes, né? Enfim, aí tem também assim, eu não lembro se eles tinham episódios de anime, eu acho que não.
Eu acho que eles não tinham. Então tinha a categoria aqui, ó, Top 10 Yu-Gi Cards, tinha Yu-Gi Arts, né, que eles compartilhavam algumas coisas aleatórias, né? Ó, tem post dos caras de 2011. Aqui, ó, esse aqui foi o primeiro site que eu visitei. E aí depois, como eles comunicaram ali, eu nem estava sabendo, eles mudaram o domínio, né? Parece que eles compraram um domínio, que era o .com.br, e que permanece até hoje. Então tem alguém que ainda paga para manter no ar, né? Tem alguém que ainda, seja pela nostalgia, por preservação, seja por desejo de retornar eventualmente, eu não sei, mas ainda tem aqui. E aí os últimos posts foram de 2015, pelo visto, né? Porque tem aqui que é 10 anos atrás. Tem o World Championship Review, dicas de decks, Sneak Peek Review, a Six Samurai Turbo, as cartas mais caras do mundo. Vamos ver de que isso aqui já tem 15 anos, né? Então, bem antigo o post. É aqui, ó, 10º lugar, Vice Dragon, Raging Battle, Vost Golf. E essa lista já deve ter mudado. Ainda devem ser cartas muito caras, certamente, ainda mantiveram valor. Mas não sei se... Isso aqui acho que já atualizou bastante. Já atualizou bastante. Enfim, esse aqui é um site que eu tenho bastante carinho, pra ser sincero. E aí eu vou falar agora de um outro também, que eu não sei se eu vou conseguir achar, que é o Yu-Gi-Oh! Extremo. Aqui, ó. Eu só consegui achar o fórum, mas não era o fórum que eu visitava. Eu só consegui achar o fórum. Eu vou ver se eu consigo achar o site mesmo, mas acho improvável. Aqui, ó, porque tinha... Deixa eu ver se... Achei aqui, ó. Encontrei. Esse aqui era um site também que eu visitava muito, principalmente para baixar os episódios de anime, porque era uma época assim tenebrosa para você conseguir baixar alguma coisa. Era cheio de propaganda. Não que tenha mudado tanto assim, mas eu acho que na época era pior, porque era um monte de propaganda abusiva, e você ia baixar um episódio, tava com 5, 6 toolbar aqui na barra de pesquisa. Aí abria link suspeito de um monte de coisa. E aí aqui era um dos poucos em que eu conseguia baixar de boa. Eu não lembro quais eram os mirrors, mas eu acho que era um dos poucos que usava o Mediafire. Ou era o Mediafire ou era o ForShared. E aí facilitava muito a vida, porque baixava rápido para os padrões da época, que os outros era sempre o Rapid Share, nossa, e era horrível, porque era 30, 40 kbytes por segundo, aí era uma eternidade, e aqui era mais rapidinho, e além de que tinha umas informações até que legais, né? Mas a gente vê que, em comparação ao outro, isso aqui já envelheceu um pouquinho mal, né, em questão de design, mas também o site é mais antigo, aparentemente, ele é de 2009. Pelo menos o post está dizendo aqui que é de 2009. A gente tem aqui biografias, vamos ver, né? Aqui, ó, Siegfried. Aí, assim, não sei se é porque as imagens deram erro ou alguma coisa, ou eles já criaram assim. Aí tem aqui a parte de games. Eles disponibilizaram aqui alguns passwords aqui para algumas cartas, para muitas cartas, na verdade. A gente pode colocar aqui, ó, mostrar todas as postagens. Aí aqui, ó, tem as informações aqui do filme, né? Tinha para baixar, ó. Só que aqui, ó, vamos ver se funciona. Eu acho que não vai funcionar. Ó, e para vocês verem, ó, confirmo o que eu falei. Era do Rapid Share e era .rmvb, que é um dos piores formatos assim para assistir. A qualidade era muito ruim. E o Rapid Share só piorava lá porque você ficava até frustrado. Aqui tá falando dos filmes, né, tudo. Aí vamos ver aqui personagens então. Aí tinha aqui personagens, vamos colocar o Yugi Mutou. Aí tinha a biografia dele aqui. Aí a fonte colocavam eles mesmos, né? Justo. E eu acho que aqui é autoral mesmo, eles não pegavam da Wikipédia, nem nada, que alguns sites faziam isso, né? Pegavam as informações de lá, mas parece que eles escreviam mesmo, né? Era autoral. Aí, esse era um dos sites, então, que eu visitava. Tá meio diferente do que eu lembrava. Na minha infância, assim, parecia mais bonitinho, né? Enfim. E agora, eu vou para um que é mais atual, né? Um que é mais recente, que é o Super Yu-Gi-Oh! Esse aí eu tive conhecimento dele no ano passado ainda, desse blog aqui,
que é um blog voltado para Yu-Gi-Oh! Em geral. Então, vai abordar sobre o anime, vai abordar sobre arquétipo, vai abordar sobre deck meta, eu acho, né? E sobre enquete também, de alguns personagens. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma análise do arquétipo, o Cyber Dragon, que a última postagem foi feita pelo Cyro, dia 27 de janeiro de 2025. Então, também não é um post tão antigo assim como o da Nexus, né? E aqui tem, então, ó, vou dar só uma olhada assim por cima. Aí a gente tem aqui, ó, Cyber Dragon, bonitinho, né? O design que eles fizeram aqui. Aí eles comentam, fazem uma introdução do que é o arquétipo, né? Que é centrado no Mon Cyber Dragon. Aí aqui eles falam do anime, quem é que usa, a história competitiva dele. Aí fala sobre o hiato que ele teve até lançar o estrutural, né? Que veio o Cyber Dragon Nova. E aí tem uma lista aqui também que eles fizeram. Não sei se eles pegaram de... Ah, eles pegaram de um canal, ó, do Exord ou do Duelista. Aí tem aqui uma lista, um vídeo, as cartas mais impressionantes do deck. Então, tá vendo? É um trabalho de preservação muito legal, né? Eu acho assim que é importante, de certa forma, para manter o legado de Yu-Gi-Oh! Dentro do Brasil vivo. Aí aqui eles estão pedindo também um apoio ao blog pelo Pix, né? Quem quiser ficar à vontade para contribuir com eles. Tem aqui enquete das melhores amigas dos protagonistas, teve análise dos Dragon Ruler aqui também, Era de Ouro está de volta, dos DDD, teve opinião heroína favorita, né, para votar. Vamos dar uma olhada então nesse aqui, ó. Vamos ver como que ficou a enquete. Eu acho que eu já sei quem é o primeiro lugar. Vamos lá. Oitavo lugar foi a Tori, a Kotori, ficou com 4 votos só. Yuamo Odo ficou com 6 votos, sétimo lugar. A Yuzu ficou com 7 votos, sexto lugar. Romin Kirishima ficou com 8 votos, quinto lugar. Teia ficou com 10 votos, quarto lugar. A Asuka, o Alexis, né? 19 votos, terceiro. Eu achava que ela ia ficar em segundo. Aqui em segundo, a Oizaizen, 22 votos. E em primeiro é quem eu estava pensando mesmo, aqui, ó. A Aki Izayoi. Que aqui eles erraram, né? Que aqui, esse nome é o nome ocidental, mas o nome oriental dela é Aki Izayoi. Aí 37 votos em primeiro lugar. Realmente é a melhor personagem, embora ela tenha sido muito nerfada depois que ela foi derrotada pelo Yuzi. Ela perdeu aquela aura intimidadora. Tudo bem, né? Ela mudou enquanto personagem e tal. Mas eu acho que ela começou a ficar meio bucha depois disso, né? Que aí ficou mais reduzindo ela como par romântico do que outra coisa. Mas ainda é uma boa personagem. Então a gente tem aqui, ó, categorias, né? A gente tem listas, arquétipos, animes, notícias, tem lista de cards proibidos, a lista de decks também, ó, Ice Barrier, Ancient Gear, Earthbound Immortal, Fortune Lady, Haze Flame, Ninja Watch e assim por diante. Então é um trabalho bem legal também que eles fazem e eu achei super bacana. E eu conheci assim por acaso. Tem também esse aqui que eu lembro vagamente dele, pode até ser uma memória falsa, eu confesso, que é esse site aqui, Yu-Gi-Oh! As melhores cartas em português, que era um site, como eles estão dizendo aqui na descrição, que foi feito para postar cartas traduzidas por fãs para pessoas que querem ver ou baixá-las em português. Isso aqui facilitava muito a minha vida quando eu não tinha condições de arrumar cartas, né, não tinha condição financeira, e aí eu podia pegar e imprimir, fazia do meu jeito, né? E ainda mais porque são cards clássicos aí que a nostalgia do povo transborda, né? E basicamente era essa a proposta, né? Eles não focavam em postar episódio, em produzir artigo, nem nada do tipo. Era basicamente postar decks dos personagens do anime clássico, colocá-las em português brasileiro e deixar numa alta resolução para que você pudesse imprimir. Como você pode ver aqui, ó, a qualidade está bem alta da carta. E bom, e o que tudo isso tem a ver, essa apresentação que eu fiz desses sites, tem a ver com a tal da proposta que eu estava falando lá no início. É que o que eu acho é que esses sites, a organização deles, a forma como eles conseguem atrair fãs para o Yu-Gi-Oh! Ou também como eles conseguem agrupar, organizar esses fãs, os duelistas,
é de uma extrema importância para poder sustentar um card game e para poder também propiciar a criação de conteúdo, de compartilhamento e, ao mesmo tempo, fomentar aquele sentimento de pertencer a alguma comunidade. Porque o que eu escuto de relatos pessoais é de pessoas que têm assim, experiências conturbadas dentro de alguns grupos de Facebook. E eu não estou aqui entrando no mérito de dizer se esses grupos são bons ou ruins, mas eu estou dizendo que algumas pessoas necessitam disso, porque às vezes é muito difícil você encontrar informações em português, você encontrar algum site que agrega essas informações e você tem ali aquele sentimento de pertencimento, de comunidade. Então eu acho que isso fomenta a comunidade a interagir, a criar amizades, fomenta também o próprio cenário brasileiro de você conseguir acompanhar como um termômetro mais adequado. Então, por exemplo, falando especificamente do caso de quem é competitivo, eu acho que ficar dependendo só de páginas estrangeiras, não tem um problema com essas páginas estrangeiras, deixando bem claro, mas eu acho que a dependência que a gente tem disso para obter informações de decklist, essas coisas, é muito ruim, principalmente porque existem várias páginas que deliberadamente ignoram as decklists postadas no Brasil e não levam em consideração quando analisam o cenário ocidental. Tem alguns que não levam o Brasil em consideração, só leva quando um brasileiro pega um top lá nos Estados Unidos, pega um top em qualquer outro país. E aí imagina você ter um site, por exemplo, em que existe um reporte completo e preciso, em que você consiga acessar as decklists do pessoal, sem você precisar ficar entrando em canal do YouTube e ficar vendo aquele deck profile, porque às vezes é cansativo, às vezes você está só afim de bater o olho na lista e pronto, né? E aí se o cara quiser, né, as pessoas de um site quiserem produzir um artigo, melhor ainda, é um plus, mas é um tipo de informação que é localizada, porque tem a ver com o nosso cenário, e também, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas que estão ali cegas em nostalgia tenham algum tipo de recurso, alguma coisa localizada para o português brasileiro, para que elas consigam, se for do interesse delas, se atualizar em relação a informações sobre o personagem, sobre a evolução de Yu-Gi-Oh! Porque se você for depender de vários canais aí, você vai ver essa mesma papagaiada de nostalgia. Então eu acho que se for para falar de nostalgia, esses sites são uma forma positiva de nostalgia, porque eles mostram como que a comunidade brasileira consegue se articular, como o pessoal mesmo em meio a uma série de adversidades conseguiu lidar com uma série de coisas, fazer Yu-Gi-Oh! Ainda da própria maneira deles crescer dentro do Brasil, porque a gente vê que tem alguns sites aqui que tem um número bom de visitas, que nem tem aqui, ó, um negócio de visitantes, e isso é fundamental, né? Eu sei que hoje não é tão comum essa cultura de site, de blog, né? Assim, pro brasileiro, porque a gente vai, hoje em dia, tem mais pesquisa no TikTok do que no Google. A gente gosta mais de ver vídeos curtos, a gente gosta mais daquela coisa mastigadinha. Mas eu acho que você ter essa opção de algo mais completo, essa opção de algo mais abrangente, só traz ganhos a longo prazo. E eu acho que tem sido essa uma das coisas, não a única, claro, e talvez nem a principal, mas uma das principais ali, que podem fazer com que Yu-Gi-Oh! Comece a criar um sentimento de pertencimento dentro da comunidade e seja, assim, uma franquia mais acolhedora. Tanto para os próprios fãs, ali de longa data, quanto para os novos que ainda eventualmente podem surgir. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e das proposições. E eu queria saber também qual é a opinião nos comentários de vocês. Pode deixar os comentários aí, porque eu vou responder geral. Vou debater com vocês, beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Fui.